Caros alunos, tudo bem? Vamos continuar a aula. Eh, então, a gente tinha parado aqui, né? Demorou um pouquinho, né? Mais ansiedade do que nunca, né? Então, a gente tinha parado aqui, a gente tinha falado sobre os Sahelanthropus, de 7 milhões de anos atrás, o Horrorim, né? De 6 milhões de anos atrás, o Australopithecus, né? Ramidos e Ramidos Cadabra, né? Que ocupa, então, entre 5 a 4,4 milhões de anos atrás, aí por volta de 4 milhões o Anamenses, por volta de 3,6, 3,8 afarenses, e dele surgiu africanos, provavelmente, e o Etiópicos. E aí, do Etiópicos tem os Australopithecus bosei, talvez os Australopithecus robustos, né? Bem que algumas outras pessoas argumentam que o robustus é derivado do africanos. Depois o gênero Homo. A gente está, na verdade, olhando o gênero Homo, a gente nem está entrando em detalhes, né? Em paralelo, o chimpanzé, né, seguindo o seu destino. E veja, o bonobo se separa entre 1 a 2 milhões de anos atrás do chimpanzé moderno, né? Quer dizer, o chimpanzé, né? Bom, aqui a gente tem o crânio do Australopithecus afarensis, né? Australopithecus afarensis, ele... então, do lado direito, a Lucy, né? Ele... é, foi o mais antigo hominídeo conhecido, né? Eram africanos, de entre 2 a 3 milhões na África do Sul. Aí a Farensis, né, foi encontrada no leste da África e é 1 milhão de anos mais velha, né? E tem um quadril característico, né, de um bípede, né, perninhas curtas, braços compridos, mas evidentemente bípede. E veja, a grande coisa do esqueleto é se você tem meio quadril, você tem um outro quadril. É só botar um espelho, né? Se você tem meio, se você tem meia tíbia, você tem duas tíbias. Se você tem um fêmur esquerdo, você vai ter um fêmur direito, né? Então, usando os ossos que a gente tem, a gente consegue ter uma ideia muito, principalmente porque a gente também tem outros esqueletos de Australopithecus, então a gente tem uma boa ideia de como a Lucy era, né? E um esqueleto tão completo, então veja, isso é muito completo. Só se deu porque a Lucy foi enterrada mais ou menos rápida, na beira do rio. Então aqui a gente tem o Donald Johansen, né? Essa é uma figura do livro, né? Ao lado da Lucy, né? Isso aí na descoberta na década de 70, né? No começo da década de 70, né? E, né, 1975, né? Ela foi adicionada, né, ela foi o esqueleto está 40% completo, né? Isso aí é extremamente completo, né? Ela era baixinha, né? Bem baixinha, né? Tipo o tamanho dos pigmeus, né? Menores pigmeus da África, né? E a gente hoje em dia acredita que ela vivia numa floresta, né? Talvez não uma floresta úmida, mas uma floresta semidecida, né? Agora, a diferença da floresta úmida e da floresta semidecida é que a floresta úmida sempre tem frutos, e tem o ano todo, né? E a floresta semidecida frutos o ano todo você vai ter em volta de rios, riachos e lagos e assim por diante. Porque em boa parte do resto, os frutos são na temporada da chuva. Então, na temporada seca, ou você come outra coisa, você fica andando longas distâncias entre os pontos onde tem água suficiente para as árvores frutificarem em outros momentos, né? Ela combina na sua anatomia características de símio, principalmente na cabeça, né? O cérebro pequenininho, e bipedia, né? Ou seja, uma característica do ser humano moderno, né? E ela tem um dente e um crânio de macaco, as proporções do pernas curtas e braços compridos é de símio, né? Mas ela é completamente bípede. Essa aqui é uma reconstrução, tem muitas reconstruções, né? Existe uma discussão, né? Porque as reconstruções começam com o esqueleto, né? Aí vai para a musculatura, e o resto, frequentemente, depende do artista, tá? E aqui um outro crânio da Lucy, né? Aqui um crânio, né, de Australopithecus afarensis, né?
e, né, e um chimpanzé em cima e um ser humano moderno embaixo. Então, o que dá para perceber é que ela parece muito com o chimpanzé, exceto o forame magro, que é embaixo do crânio, ao invés de ser da parte de trás, que nem o chimpanzé. O chimpanzé tem caninos grandes, ela tem caninos pequenos. O chimpanzé tem incisivos grandes, os incisivos dela são menores. E o chimpanzé tem molares pequenos e ela tem molares maiores, né? Então, essa combinação de características, ela parece estar em transição, né? Mais próximo do símio do que do ser humano moderno, mas em transição, tá? Aqui é uma reconstrução da Lucy, né? Outra reconstrução, né? Veja que elas não, na verdade, elas parecem muito, né? Essa aqui parece bem diferente dessa face aqui, né? Essa aqui né? Eles fizeram os queixos, né? Bem grandes e aqui tem um aspecto mais simiesco, né? Que é uma outra reconstrução, veja, não tem nada a ver com essa ou com essa, né? Então você vê, a partir de um certo momento, as reconstruções, dependendo da quantidade de pelo que você põe, a cor da pele e assim por diante, você consegue um efeito bem distinto, né? E talvez todas essas coisas, quando você olha em chimpanzé, existe enorme variação. Aqui a gente tem os dígitos do chimpanzé, do ser humano, né? Então, A, B e C, os dígitos da Lucy, né? Então, a Lucy tem os dedos, lembram o do chimpanzé, né? Mas são mais curtos. Então, eles são curvos. Então, ela provavelmente conseguiu subir em árvores muito bem, mas os dedos não são tão compridos em forma de banana, né? Porque o chimpanzé tem um polegar pequenininho, né? E dedos bem grandes. Isso aí é para enganchar. Então, o polegar atrapalha, ele é pequeno e os dedos são bem grandes para enganchar nas árvores, né? Então, a Lucy, ela tem algumas características de subir em árvore, mas ela tem dedos menores, né? Então, aqui a gente tem uns vários Australopithecus afarenses, né? Bem pequenininha, a Lucy. Tem outros que são maiores, né? Australopithecus afarenses, tem alguns que são bem maiores, né? E existe um dimorfismo sexual, ou duas espécies, né? A gente não sabe, no fundo, né? Tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra, né? Agora, aqui a gente tem os Australopithecus africanos, então a Lucy variava de 30 a 60 quilos, né? Isso aí, ou seja, ela variava de metade a igual o robustus, né? O Australopithecus africanos parecia ser um pouco menor do que o robustus, mas o robustus, a variação do africanos, sugere que alguns africanos eram tamanhos robustos. Só que, mesmo quando isso era verdade, os crânios deles são bem diferentes. Então, o que mais diferencia os dois não é tanto o tamanho, né? O robusto tendia a ser maior, mas não necessariamente, né? E você pode ter um robusto pequeno e um Australopithecus grande, mas o crânio é completamente distinto. O crânio do robusto é muito mais robusto, tá bom? E, finalmente, a gente tem os seres humanos modernos que, em média, né, variam de 45 a 90 quilos, né? Eu peso um pouquinho a mais, né? Algumas pessoas pesam muito a mais, né? Mas de 45 a 90 quilos você pega a maioria das pessoas, né? Os seres humanos, né, podem ter 20 centímetros a mais do que o robusto, né? Bom, aqui a gente tem aquela figura do gorila e do ser humano e a colocação do occipital e assim por diante, né? E a Lucy tem o occipital embaixo, como a gente, e um bípede, como a gente, mas pernas curtas, como o símio, e braços maiores, como o símio, mas não o suficiente para alcançar o chão, né? Então ela era bípede, que ela tinha os braços compridos suficientes para ajudar ela a subir em árvores, né? Aqui é aquela figura que eu já mostrei para vocês, e que sugere, né? Se você pegar o maior, né? Se você pegar dois afarenses, né? O 281, 288 e o 333, e você compara entre eles, a diferença entre eles é muito maior, né? Do que encontrado, né? Em seres humanos ou chimpanzés. Na verdade, é uma diferença semelhante aos gorilas e os orangotangos. E agora aqui, SK, EKMNR, é o habilis, né? Então, e o rodolfensis, né? Então, o dimorfismo sexual
aparente parece ser muito maior. E se você pegar dois crânios aleatoriamente na mesma localidade, eles têm essa diferença, sugere que o dimorfismo era ainda maior do que o orangotango e o gorila, porque está ali no extremo, né, e seria improvável que você pegasse uma diferença tão grande, mesmo se a diferença entre o macho e a fêmea fosse a do gorila e do orangotango. Então, algumas pessoas argumentam, na verdade, a aparência são duas espécies. Bom, o chimpanzé tem uma perna é, em que o fêmur se encontra com a tíbia numa linha reta, enquanto que no Australopithecus, no ser humano moderno, não. Ah, o peso está jogado no lado externo. Assim a gente consegue se equilibrar numa perna só. E o Australopithecus tem essa mesma característica. Tá? Mas quando a gente olha algumas características do chimpanzé, do ser humano, dos Australopithecus afarensis, o afarensis tem um tórax afunilado, né? Isso aí está associado a subir em árvores. Tem falanges curvas, isso aí está associado a subir em árvores. Tem um grande psiforme, isso aí está associado a subir em árvores. Tem uma articulação do ombro orientada em direção ao crânio, isso aí está associado a subir em árvores, né? Temos membros inferiores relativamente curtos e falanges longas e curvas nos pés, isso aí também está associado a subir em árvores. O pé é uma plataforma, isso aí está associado ao nabípede, é um quadril curto e largo, o do chimpanzé é estreito e comprida. Então, isso aí está associado ao andar bípede. Então, muito claramente, a Lucy andava e depois subia em árvores. O ser humano moderno tem maior dificuldade de subir em árvores, né, do que o chimpanzé e provavelmente do que a Lucy, né? Mas a gente consegue correr. Outra característica, um ser humano moderno, ele, por exemplo, na savana africana, depois, quando você vai dormir, você faz uma fogueira, né? Pelo menos as tribos que estão fora de casa fazem isso, né? E na fogueira eles estão relativamente seguros, né? Um, Talvez os Australopithecus afarenses que não tinham fogueira, eles à noite subiam em árvores como o chimpanzé e o gorila, né? O que tem um babuíno na época, né? Existiam babuínos cujo tamanho, em média, era o tamanho de um gorila fêmea, né? 90 quilos, né? Então seria interessante ela compartilhando esse mundo com esses gelados gigantes, né? Esse aqui é um artigo que saiu em 2006, que tá vendo? Então, aqui você tem Etiópia, né? Então, só lembrando para vocês, o leste da África é composto da Etiópia, Somália, Quênia, Tanzânia, acho que embaixo é Moçambique, né? Então, e África do Sul, né? Então, você tem aí Zimbábue, né? Antiga Rodésia, né? Então, esse é o leste da África, né? Um, e, um, isso aí é um juvenil de Kika, um juvenil de Astrolopithecus afarensis, né? Então ele recebeu o nome de Selam, de Kika, né? De Kika é a localidade, né? É um crânio fossilizado de um afarense que provavelmente tinha uns 3 anos de idade, né? Então veja, criança de Town, é, era jovenzinha, né? E a Australopithecus afarensis também. Então a gente não tem não só adultos, só que filhotes. Algumas pessoas chamam ela de o bebê da Lucy. É, mas, na verdade, ela não pode ser o bebê da Lucy. Porque a Lucy é 120 mil anos mais novinha do que a de Kika, né? De Kika é 120,000 years older than Lucy, né? Então, a de Kika é mais velha, né? Então, aqui o que, que a gente tem de esqueleto, né? Não tem o quadril, mas a gente tem o quadril da Lucy. Mas a gente tem o tórax muito completo, as escápulas, um pedaço do braço, né? O fêmur, né? Então a gente tem a parte, né? Onde tem a fossa do olecro, né? A articulação do húmero, né? A gente tem as duas escápulas, né? A gente tem o clavícula, né? E quando você compara de dica com o ser humano, o chimpanzé e o gorila, é interessante que ela lembra mais o ser humano moderno,
do que o gorila e o chimpanzé, mas mesmo assim, o, essa, né, essa espinha né, da escápula, ela é mais inclinada para baixo que do ser humano, né, moderno. Ela não é tão inclinada quanto o chimpanzé ou o gorila, mas ela é mais inclinada para baixo. Ela é menos que o chimpanzé, talvez entre o gorila e o ser humano moderno, assim. Isso aí sugere que ela conseguia subir em árvores bem. Aqui está o crânio de chimpanzé, aqui está o crânio de Kika, né? O rosto é mais curto, porque os caninos e os incisivos são menores. Simultaneamente, os molares são maiores, né? Aqui foi uma das reconstruções, né? Lembrando para vocês que se você mexe na cor da pele, no pelo, isso aqui você muda completamente a aparência. Mas a estrutura em si deve estar certa, né? Agora, esse pessoal aqui, né? Campbell, Venus, Hennigan, Diogo, eles usaram um monte de algoritmo, né? E eles aí geraram, né? Reconstruções novas da Lucy à esquerda, da criança de Taung à direita, né? Então, Taung é africanos e a Lucy é afarenses, né? Então, claro, eles usaram, né? Eles pegaram um crânio, né? Botaram uma cima dela lá, né? Aí depois cobriram, fizeram os músculos, e depois cobriram usando estatísticas associadas aos seres humanos modernos e aos chimpanzés, né? Da quantidade de tecido mole que fica em cima da face, que é a técnica que a gente usa na reconstrução de pessoas que morreram, né? E você encontra o crânio delas, aí você faz uma antropologia forense, aí você fotografa a pessoa e vê se alguém reconhece a face, né? Isso aí funciona, né? Se você assiste Discovery Channel, isso aquilo, você sabe que já encontraram uma moça na Inglaterra em que a face, é, né, eles fizeram isso, tiraram foto e botaram no jornal e a mãe dela apareceu. Falou que ela tinha brigado com o namorado e sumido, né? Bom, aqui são isso aqui, né? Mas antes, né? Ah, não, isso aqui é a criança de Town, né? Eles fizeram uma reconstrução sem cabelo pigmento, de uma face mais de macaco à esquerda e uma face mais de humano à direita, né? Para ver o tipo, né? O quanto que o rosto ia mudar, né? E esse aqui é uma reconstrução da Lucy, né? Sem o pigmento. E eles argumentam que talvez a grossura da pele não está completamente correta, né? Eles que, na verdade, criticam muito desses trabalhos anteriores, né? E eles aí fazem a reconstrução deles. Todas são válidas no sentido de que, através desse debate, a gente vai construindo a nossa percepção, porque uma coisa é você sair fazendo as coisas na sua cabeça, outra é baseado num corpo de estudos que foram feitos anteriormente, né? Aqui é o Australopithecus barrel-ghazali, né? Ele foi encontrado no Chad, né? E a significância disso é que a gente sempre contou uma história que é conhecida como West Side Story, que é uma referência ao musical americano que conta a história de uma garota e um garoto, né, que se apaixonaram, mas um italiano e o outro, eu não lembro o que que é. Não lembro de se ela é irlandesa, o que seja, né? Aí eles não podiam se apaixonar, porque é tipo a história de Romeu e Julieta, né? Os bairros diferentes e os jovens em guerra, né? As gangues em guerra, e eles se apaixonam, né? Mas aqui, veja, o West Side Story é o seguinte: do lado esquerdo, né, do lado oeste da África, ficaram os chimpanzés e os gorilas, né? E do lado direito da África, né, ao lado leste, você tem uma região que ficou mais seca, né? É do outro lado do Grande Vale Central da África, e aí, né, você tem montanhas, você tem uma mudança de ecossistema, você tem muita savana. Então, o que que pode ter acontecido é que ocorreu vicariância, e aí as populações do lado leste sofreram especiação. E por isso que surgiu o ser todos os hominíneos. Eles são derivados do mesmo ancestral que o chimpanzé,
mas seguiram um destino evolutivo diferente e se adaptaram a regiões cada vez mais secas, porque essa região deixou de ser floresta e foi ficando uma região cada vez mais seca. Então seria a teoria do refúgio evanescente, né? Só que esse Australopithecus barrel-gazale, barrel significa vale e gazale significa gazela, né? Então é o Vale das Gazelas, né? Nome árabe, né? Por quê? Porque é no deserto do Saara, né? Mas na época era savana, né? Então, isso aí sugere de que o West Side Story está furado, né? Sahelanthropus também foi encontrado aí, né? Então, talvez essa região, então não é um West Side Story, mas sim uma castanha de caju, né? E as populações desse lado se adaptam a um clima diferente e acabam sofrendo especiação. Agora, esse aqui, eles encontraram, acho que 4 peças, né? Então, esse aqui é um dos crânios de reconstrução, né? E o que é interessante é que o Australopithecus barrel-gazale, ele é encontrado nos Chades, né? Ele é de 3,4 milhões de anos antes do presente. Então, veja, as coisas estão ficando mais interessantes, porque a gente tem o Ardipithecus ramidos, antes disso a gente tem o Sahelanthropus, né? Não, o Ornithogonense, antes disso o Sahelanthropus, né? Também no Chad, né? Que seria aqui, né? 7 milhões de anos. Aí depois o Barrel-Gazale, Adipithecus. Adipithecus vem antes e depois do Horrorim e antes dos Australopithecus. Os Australopithecus anamenses vem antes da Farensis. Aí depois aparece o Kenhanthropus platyops, que é um crânio bem moído, né? Eles reconstruíram e ele tem uma cara que parece um copo achatado, né? Aí tem uma discussão, é Australopithecus ou é um gênero diferente? Depois você tem Australopithecus etiópicos, você tem por volta de 3 milhões de anos, né? Aí depois você tem o Australopithecus gai, você tem o Etiópicos, você tem o Bosei, você tem o Afarensis, aqui ó, Afarenses, né? Na Tanzânia, no Quênia e no Chad. Aí depois aqui você tem os Australopithecus africanos na África do Sul. Depois você tem Australopithecus sediba, por volta de 1 a 2 milhões de anos, né? E Australopithecus robustus aqui, né? Por volta de 1 a 2 milhões de anos, né? Então, um, surgiram um monte de Australopithecus, né? Esse aqui é esse, né? Ou seja, o Barrel Gazali, né? Essa é uma reconstrução possível. Lembre-se que aquele pessoal argumentou de que as pessoas, dependendo de como eles reconstroem a cor da pele, a grossura da pele e os pelos, os efeitos podem ser completamente diferentes, né? Então isso é possível, né? Bom, em 2009 a coisa ficou ainda mais rica, porque aí a gente tem o Ardipithecus ramidas. O Ardipithecus ramidas, que a gente já tinha visto anteriormente, né? Eu falei para vocês ainda agora, e o Ardipithecus ramidas, ele só tinha uns ossinhos, eles tinham um esqueleto inteiro. Então, sei que na época que eu estava lá em Berkeley, você tinha um bochicho, né? De que eles publicaram, né? Na época, em 94, que seja, eles publicaram o Ardipithecus. Mas entre eles estavam removendo e como a gente, né, eu fiquei amigo de algumas pessoas que estavam no laboratório do Tim White, né? Então a gente sabia que eles estavam meio tipo serviço secreto, né? Ninguém pode saber, mas quando a gente saía para tomar cerveja com eles, eles falavam: tem um esqueleto completo, quase completo de Ardipithecus ramidas. Quando a gente tirar tudo e descrever, vai ser um cachumba, né? Eu lembro de que eu falei, nossa, que legal, então daqui a uns poucos anos a gente vai ter uma nova Lucy, né? Só que muito mais antiga, né? Só que demorou bastante tempo, só foi sair em 2009, né? Então, 94 para 2009, isso aí foi né, uns 14 anos, quer que seja, né? Então, eles descobriram no Afar, na Etiópia, né? No rio Awash, né? E ela tinha mais ou menos 1,20 m de altura, ou seja, a altura da Lucy, né?
É fêmea, né? Eles chutam que é uma fêmea, e tem 4,4 milhões de anos. Então é mais ou menos 1 milhão de anos mais velha do que a Lucy, né? Talvez 900 mil anos, 800 mil anos, mas é mais velha. E aí um time inteiro descreveu. E o que é interessante, eles mostraram os dentes, eles mostraram o quadril. O quadril, parece o ser humano moderno, né? Mas ele não é igual ao do ser humano moderno, é um pouquinho mais comprido, né? O pé tem um polegar bem oponível, né? As mãos são bem de macaco, né? Os caninos são menores do que o do chimpanzé, né? Mas maiores do ser humano moderno. Os molares são grandes, né? Um, os, o esmalte é fino, parece o chimpanzé, né? O esqueleto, ele tá relativamente completo, então dá para você reconstruir a gente tem o quadril, os membros, as pernas, aquilo, a gente usa o espelho, né? E aí consegue uma coisa mais completa ainda, e você usa isso aí como base para reconstruir. E ela, quando você reconstrói, ela é meio intermediária entre o chimpanzé, os braços bem compridos, as pernas mais retas e assim por diante, e um Australopithecus. Então ela é um excelente ancestral, ou uma boa prima para a linhagem que deu origem aos seres humanos modernos, né? Detalhe do pé, não tem nada a ver com o pé do Australopithecus, tem a ver com o pé do chimpanzé, né? Isso aqui é uma coisa que é interessante. Tem bastante ossos da mão e o cotovelo, ela não é adaptada para andar no nó dos dedos. Ou ela perdeu muito rápido essa característica, ou essa característica estava ausente no nosso ancestral comum com os chimpanzés e, pela lógica, no ancestral comum com o gorila, tá? Então, das duas, uma. Andar no nó dos dedos surgiu com o gorila, né? O ancestral do gorila e a gente. E aí foi mantido pelos chimpanzés, foi perdido na linhagem do homem muito rápida, né? E ela tá bem na linhagem do homem, né? Ou o ancestral do chimpanzé, do gorila e do ser humano moderno, eles não tinham um andar na nó dos dedos. Isso aí veio posteriormente e de forma independente evoluiu nos chimpanzés e nos gorilas. As duas são igualmente parcimoniosas, né? Ganho-perda ou ganho-ganho. Então a gente não consegue decidir usando o princípio da cladística, né? Bom, quando a gente olha, ó, os caninos menores e não tão afiados, né? Porque o canino de baixo afia o canino de cima. Se eles não estão se encontrando dessa forma, porque não tem diástema, isso aí te sugere que você tem uma reduzida agonismo intersexual e um aumento da adesão social. Eles não estão brigando tanto. Ao mesmo tempo, você tem um bipedalismo. Eles acham que isso aí está associado a um cuidado maior da prole, né? Talvez a fêmea carregando. Então, essa aí é aquela hipótese que a bipedia, se eles não estão na savana africana, a bipedia surgiu, eles não estão fazendo ferramentas, a bipedia surgiu para a fêmea poder cuidar do filhote e segurar ele, principalmente quando ela se locomove, né? Esse cuidar do filhote, talvez a fêmea precise da ajuda do macho, e para enganar o macho, as fêmeas deixam de ovular. As fêmeas chimpanzé, quando ela ovula, ela fica com a vulva, com os grandes lábios, com os pequenos lábios, uma massa vermelha, parece uma rosa gigante. E aí os machos vêm e todos eles copulam com ela e vão embora, né? E ela aí tem um filhote e cuida dele sozinha, né? Mas se as fêmeas precisavam carregar o filhote mais tempo, isso aqui talvez precisasse da ajuda do macho. Uma coisa que elas podem fazer é que nem um bonobo, né? A fêmea não indica quando ela está sexualmente receptiva, mas ao mesmo tempo os bonobos eles cruzam sem parar. É orgia, é pedofilia, é homossexualismo, é tudo. Você tem machos transando com machos, fêmeas transando com fêmeas, filhotes masturbando os pais, e é uma coisa de louco, e orgias, sem parar orgias, né? Machos com fêmeas e, né, você tem de tudo. Os bonobos são os macacos que acreditam na frase faça amor, não faça guerra, né? E outra coisa também que ocorre nos bonobos é que
se um macho que é dominante é agredido por um outro macho que é mais forte, ele chama a mamãe. Aí o que que acontece? Mamãe vem com as amigas e bota o macho para correr. Então, é interessante esse destino aí, porque nos bonobos, as fêmeas, elas lá não tem gorila, né? Na área onde ocorre o chimpanzé tem gorila. O gorila come a vegetação e os chimpanzés comem frutas, comem outras coisas. Não tem gorila e as fêmeas de bonobo andam juntas e elas forrageiam juntas. E outra coisa, elas têm, né, se você é uma fêmea que quer se juntar a um novo grupo, é a fêmea que se comove no bonobo, né? É igual o chimpanzé, é igual a gente, igual o gorila, né? Então, para evitar cruzar com o pai, e os irmãos, e os primos, e os tios, elas vão para outra tribo, né? Aí quando elas chegam no outro bando, a fêmea fica olhando, 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 até achar uma fêmea bacana. Ela começa a andar com ela, né? Começam a ficar amigas. Aí elas passam de amigas para uma amizade colorida e depois por uma, né? Elas se masturbam mutuamente, elas se abraçam, elas se beijam, elas ficam amigas íntimas. E essa agregada de amigas, de amantes, são super poderosos na sociedade bonobo. Elas se defendem da agressão dos machos e os machos têm que depender das fêmeas para poder ser sua hierarquia. Então, na sociedade bonobo, não importa o quão forte você seja, o que importa é o ranking da sua mamãe. Se a sua mãe tem um ranking alto, você tem um ranking alto. E se alguém quiser brigar, algum machão com o dobro do seu tamanho, você chama a mamãe. E ela bota o menino mal para correr, tá? Então é muito interessante porque é completamente diferente da do chimpanzé e do ser humano moderno, né? Então, essa aí, tendo os modelos que a gente tem hoje em dia, a gente pode talvez propor, mas ó, veja, a gente está saindo do que a gente sabe e entrando no ramo da especulação. Eu quero que vocês sempre façam isso, ver o que a gente tem, os fósseis, ver o que esses fósseis indicam e reconheçam que é especulação a partir daí, né? Então, pode ser assim como pode não ser, né? Então, veja, a gente tem Sahelanthropus, Ardipithecus, Ornithogonensis, não, Sahelanthropus, Ornithogonensis, Ardipithecus, Cadaba, e agora são duas espécies, Ardipithecus cadaba e Ardipithecus ramidus. A gente tem a Ardi, que tem por volta de 4,4 milhões de anos antes do presente, ela é relativamente completa, ao lado do rio, né? Depois a gente tem a Lucy, né? Não, primeiro a gente tem a Namensis, né? Tem 4 milhões de anos. Depois a Farensis, né? Que vem logo depois, então entre 3,8 e 3 milhões de anos. E aí a gente tem um monte. Barrel Ghazali, africanos, Garre, né? Etiópicos, Bosei, robustos. E que ele bota aí Australopithecus rudolfensis ou Homo rudolfensis, né? Então ele levanta a questão de se é um gênero Homo ou ele é o gênero. E aqui a gente entra um pouquinho no próximo capítulo, que vai ser Homo habilis, Homo erectus, e depois a gente vai ter Sapiens, Neanderthalenses, Heidelbergenses, Forenses, e aí vai, um monte. Bom, um, o esqueleto de Ardipithecus foi encontrado com esqueleto de pelo menos 35 indivíduos adicionais. É o número mínimo para você, porque como você tem ossos quebrados em comprimentos distintos, então quando você bota tudo junto, você precisa de pelo menos 35 indivíduos para ter todos aqueles ossos, tá? Claro, que se você chegar e falar, não, esse veio desse indivíduo, aquele veio do outro, você pode ser até mais, né? Mas o número mínimo é 35 indivíduos. Então, na verdade, a gente tem uma boa ideia de quão completo era o esqueleto da AD. Eles acham que o Ardipithecus amidus dá origem aos tropicus, mas eles não são australopitecos, eles são uma coisa distinta de australopitecos e que também não é o gênero Homo. Então antes a gente tinha ou o bicho, ou a criatura era australopithecus ou a criatura é gênero Homo. Me lembro uma vez, né, de que eu fui, eu falei, pô, preciso de umas imagens, na primeira vez que eu estava fazendo aula de evolução humana, eu falei, putz, preciso de umas imagens de
Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis. Eu digitei Homo na, na, no Google, né? Aí pedi imagens, aí veio imagens que eu nunca imaginei que eu ia ver. Eu falei, ups, deixa eu botar um filtro aqui. aí, né? Mas então, aí o gênero Homo, né? Então, é, é, esse exemplar da Nature, ele tinha 11 artigos dedicados a Dipithecus. E você tem 47 pesquisadores que trabalharam juntos. Aí você tem de tudo, né? Você tem paleoecologia, você tem paleoclima, você tem um monte de coisa. Ela provavelmente tinha 1,20 m de altura e 50 quilos no máximo, né? Ela é do tamanho de chimpanzé e tinha um cérebro mais ou menos do tamanho de chimpanzé. Mas ela não andava no nó dos dedos e, ao mesmo tempo, ela não tem todas as adaptações que o orangotango tem para fazer braqueação. Então, provavelmente, ela andava bípede na árvore, plantando seu pé no chão, ou, né, é, então ela talvez comia frutas, insetos e pequenos mamíferos nas florestas, né, e descia para o chão, né. É, Aí, ela é um bípede facultativo, dizem os autores, e vivendo em dois mundos. Ah, bípede no chão, mas capaz de andar de quatro nos galhos das árvores, porque as perninhas são compridas, né? Então, talvez ela fosse um quadrúpede arbóreo, tinha alguma capacidade de braquiação, né? Mas as perninhas compridas talvez permitisse ela também ser um quadrúpede arbóreo, né? Bom, aqui você tem o Australopithecus, veja, é, e aqui você tem a chimpanzé. Ela é intermediária entre as dois. Um braço um pouquinho mais curto, a perna bem mais comprida, né? E semelhante ao chimpanzé, mas veja, o dedão é oponível, mais oponível, inclusive, do que o chimpanzé, então talvez agisse como uma plataforma, né? Mas não uma plataforma frontal, mas lateral, né? O Oreopithecus também tinha essa adaptação. E o quadril parecia que estava em transição entre o símio e o ser humano moderno, tá bom? Então, ela é bem intermediária entre os dois, né? Então isso aí é bem legal, que é uma reconstrução, né? E talvez o modo que ela andava nas árvores, né? Aqui é uma reconstrução da face, né? De novo, essa reconstrução, dependendo de quão grosso você faz a pele, tem a musculatura, tecido adiposo, essas coisas embaixo, você pode mudar bem a aparência, né? Aqui é uma linha, né? Então aqui a gente tem Pongo pigmeus, que é quem? Orangotango, né? Gorila, quem que é? Pantrogodites e pampaniscos, bonobo, chimpanzé. Depois aqui a gente tem a Dipithecus ramidos, depois as Australopithecus afarenses e eventualmente Homo sapiens, né? É, e aqui algumas das derivações, né, que ocorrem aqui, ó, o Pongo pigmeus e a Dipithecus ramidos não andam no nó dos dedos. O chimpanzé, o bonobo e o gorila andam no nó dos dedos, né? Então isso aí é interessante. É uma outra adaptação, né? Aqui a gente tem né, no crânio, você tem um cérebro do tamanho do chimpanzé e menor do que a da Lucy. Depois, os dentes podiam comer várias coisas, né? Desde sementes, frutos e insetos. Os pequenos caninos, os machos, comparado com os chimpanzé moderno, indicam que talvez eles tinham uma organização social diferente. O peso 50 quilos, o tamanho é 1,20 m, é uma fêmea, um adulto e morava em florestas. A base do crânio é embaixo é, a base do crânio, né, a inserção do foramen magno junta ela com os Australopithecus dos seres humanos modernos. A espinha dorsal
ela é comprida o suficiente para fazer uma curva em S que nem a nossa. E isso aí cria apoio para o andadite. Os macacos africanos não têm isso, a coluna vertebral é mais curta e eles têm costas menos flexíveis, né? A pelve é larga, que permite o andadite. Os braços e as pernas têm o mesmo tamanho, como os macacos e diferentes dos símios. Então, isso aí sugere quadrúpede arbóreo e não um braqueador regular, né? É, os pés são orientados diagonalmente, né? Os, e esse, então, veja, aqui dá o seu pé, você gira e você anda devagarzinho. Isso aí provavelmente é uma adaptação bípede diferente da nossa, mas que foi encontrada em Aureopithecus, né? Porque o Aureopithecus faz parte da radiação lá 15 milhões de anos atrás, na Itália, né? E eles eram associados a pântanos, né? É, as mãos não têm polegares oponíveis, né? Na verdade, ele é curtinho, isso aí é associado à braquiação. Então, ela é... E é isso. Aqui a gente tem ardipithecus ambídeos, então aqui é o tamanho do crânio e a capacidade do crânio, né? E aqui a gente tem uma regressão de machos e fêmeas, né? Os macacos catarrhini, né? Você tem pongo, você tem os macacos africanos, você tem o aluata, papione, cercopithecine. Aluata é do Novo Mundo, né? E os colombinos africanos, colombinos asiáticos, Secopithecine, Papionini, né, que são os grupos dentro do Secopithecide, né, os ilobatídeos. E o que é interessante é que, né, aqui são os machos papioninhos, babuínos, né, então, os crânios são bem grandes em relação às fêmeas, né. Agora, os outros é muito mais parecido, né? Então, os papionini, os babuínos, os mandristas, os machos têm crânios gigantes em relação às fêmeas, tá? Esse é o laranjinha, né? O Cercopithecine não tem isso, né? Então, isso aí é da Catarrhine, né? É, e a Loata tá aqui, né? Capacidade craniana é pequena em relação ao comprimento do crânio, né? A de Pithecus está junto com, né, macho e fêmea, né, ele está junto com os macacos africanos, né, e pongo, né, macho, fêmea, pongo, né, macacos africanos, machos e fêmeas, né. Então, os machos maiores que as fêmeas, né. Então, isso aí sugere que ela está junto lá. Então, as hipóteses que estão competindo sobre os primeiros estágios da evolução dos hominídeos. A primeira é o modelo linear, favorecido por exemplo, Tim White, né, estava em Berkeley, tinha um laboratório em cima do nosso, a gente, o pessoal do museu, né? O museu é legal, né? Porque os professores, ao invés de terem os seus laboratórios, eles, né, cada professor tinha a sua sala e tinha um laboratório ao lado para botar os seus alunos. Só que eles misturavam os alunos. Então, por exemplo, eu ficava ao lado da sala do Harry Green. Só que as pessoas que estavam comigo eram aluno Dave Way, do Ned Johnson, eu do Jim Patton. Então, as pessoas do laboratório não estavam em laboratório. Então, quando a gente saía para tomar uma cerveja, saía o museu inteiro. Porque a gente tinha identidade, não, eu sou aluno do Ned Johnson, mas sim, eu sou aluno do MVZ, né, do Museum Vertebrate Zoology, né? E os outros laboratórios ficavam incomodados com isso, porque era uma penca de gente, todo mundo falava da Museum, né? Mas o pessoal do Sam White era amigo, pelo menos do meu grupo ali, né? Então, essa turma tinha uma visão linear das coisas, né? Aí depois, a Bee Flick e o Bernard Wood, eles têm uma visão de arbusto. Então, o modelo linear entra que é distintos hominíneos, a anatomia hominídea evoluiu uma vez, enquanto isso tem uma relação
de ancestralidade e descendência, né? É como se fosse uma escada. Então, essa ramificação para produzir a maioria das espécies ocorreu somente depois de 3 milhões de anos atrás. Agora, o modelo arbustivo, por contraste, diz que a evolução humana foi uma série de adaptações radiativas, produzindo combinações de anatomias em diferentes espécies, que por enquanto a gente não tem fósseis suficientes para entender. Nesse cenário, adaptações hominíneas-chave, como um grande cérebro e uma dexteridade manual, pode ter surgido mais de uma vez. Então, ó, visão linear, Helanthropus gerou Horin, que gerou Australopithecus, que gerou Australopithecus e assim por diante. Então, você tem o gorila, você tem os chimpanzés, né? Chimpanzé e bonobo, né? Só que só mostra o chimpanzé, né? E depois você tem o homem moderno, né? E o e a visão arbustiva diz que, por exemplo, Sahelanthropus talvez seja o ancestral do gorila, né? Adipithecus amidus cadaba pode ser ancestral do chimpanzé, e o homem pode ser o horin, né? E que, na verdade, tem uma grande diversificação e a gente não sabe, né, onde se encaixa tudo. Então, nessa visão, talvez o Rorin gerou Australopithecus anamensis se a Adipithecus cadáveres, a Helanthropus, não fazem parte. Então, o Brunet tende a favorecer essa ideia aí da Leake e do Wood, né? Porque é favorito, né? Mas a gente tem vários, né? Então, Sahelanthropus, o Rorin tugunense, Adipithecus que podem ter uma relação de ancestralidade desse ou não, dependendo de se seguir, né? Depois a gente tem Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, africanos e habilis, né? Então, pequeno cérebro, grandes dentes, bipedia facultativa, né? Azul significa sem evidência suficiente, né? Barrel Ghazali, Kenthropus platyops, Australopithecus garrep, Paranthropus etiópicos, Paranthropus robustus, Paranthropus bosei, desculpe, etiópicos e Australopithecus rodolfensis, ou talvez Homo rodolfensis, dependendo de quem se seguir, né? É, esses a gente não tem evidência suficiente para saber exatamente como eles eram, né? Agora, chimpanzés são quadrúpedes, né? Andam nos dedos, eles têm cérebro pequeno e dentes pequenos, né? O Em preto, você tem pequeno cérebro, dentes muito grandes, bipetismo facultativo, né? E bipedia, né? E, ó, tem cérebros grandes, dentes pequenos, o bipedismo obrigatório. Então, facultativo significa que você sobe bastante árvores, né? Mas não é quadrúpede, né? Isso aí seria só o gênero Homo, né? E veja aí que eles jogaram para fora gerou Homo australopithecus, né, desculpe, o Homo habilis e o Homo rodolfensis, chamaram de australopithecus. Isso aqui é uma visão minoritária, né? A maioria dos cientistas não tem essa. Agora, quando a gente olha os ambientes dos hominíneos, a gente descobre que a Dipithecus ramidus, a área era uma mata semidescida, ou floresta, no tempo em que os hominíneos viveram lá. Por exemplo, 30% dos fósseis vertebrados são macacos colombinos, que é associado com floresta. Bom, os, né, os hominíneos da região de Aria Bay viviam numa floresta de mata ciliar, associado a um rio. Em Canapói, o ambiente era provavelmente uma floresta de mata ciliar. No, o Afarensis radar vivia numa mata semidescida ou floresta de mata ciliar. Em Laetoli, na Tanzânia, parecia uma savana. Barrel Ghazali aparentemente vivia num ambiente cheio de lagos, com rios e riachos e uma floresta associada. E assim também vivia o Tiadense. Então, na verdade, é óbvio que os hominíneos ocupavam uma diversidade grande de habitats, incluindo florestas fechadas a ambiente aberto. Por muito tempo, os paleoantropologistas acreditavam que os hominíneos evoluíram em áreas de savana,
né? Ou se não for a área de savana, era uma área de cerradão com muitas áreas abertas, né? Isso aí, obviamente, não é o caso. E tem importantes implicações para acessar as hipóteses da origem do vegetalismo que a gente discutiu no capítulo 17. Então, as perguntas-chave são: qual. Por que a identificação dos primeiros hominíneos vai ser difícil baseada num registro fóssil limitado? O que você acha? Não, não, você fica calado. Não, não, fica calado. Com licença. Tá bom. Você quer? Desculpa, né? Mas ele quis participar, né? Esse aqui é o Darwin, né? Então, então, a resposta a isso aí é de que eles vão ser muito parecidos com o ancestral comum do chimpanzé e do gorila, porque eles todos vão ter poucas das características modernas, né? Então, no fundo, vai ser difícil saber quem é ancestral de quem, né? Depois, por que a descoberta de fósseis mais antigos dos tropictecas era esperada? Bom, porque existe um hiato, né? E é, a gente esperava, né, de que a evolução foi na África, né? Depois que os macacos africanos voltaram para a África, essa evolução seria na África. Então a gente tem que registrar como foi essa transição. E como que há um conhecimento das espécies modernas pode limitar os cenários das paleoespécies no geral e aos Topithecus afarenses em particular. Bom, porque essas espécies antigas tinham um comportamento deles, não tem nada a ver com as espécies modernas, né? Como que Astrolopithecus afarensis ou Ardipithecus existiam no mundo? Não existe nenhum macaco, nenhum símio assim. Quais são as implicações da descoberta que os hominídeos mais antigos viviam em florestas afeta a nossa interpretação? Bom, o bipedalismo não foi uma adaptação à savana, óbvio, né? Acho que a gente acabou, né? Vou botar o Darwin ali, tenho que soltar ele, então vou acabar aqui a aula, tá? Então, né, ó, ah, deixa eu abrir aqui, aí vou parar a gravação. Ele já cansou, acho que ele quer ir no banheiro, né? Bom, isso aí é pandemia, né? Todo mundo ligado, né? Vou interromper a gravação, tchau, e até a próxima aula.